agradecendo a atenção de todos. Parabéns aí ao Dr. Rafael Petef da Silva. Realmente um tema muito interessante, uma questão muito nova, que suscita muitas reflexões e que é uma inovação que o nosso direito está passando a viver e que nós temos que passar a conviver com ela. Antes de passar a palavra ao nosso próximo palestrante, eu gostaria de agradecer a organização de privar o presidente da mesa de falta de educação que ele tinha que cometer em congressos anteriores. Quem esteve no Congresso de Brasília vai se lembrar de tanto que era desagradável, o presidente da mesa ficava ali, por favor, o tempo está esgotando. Agora, os senhores não veem, mas há uma tela quilométrica aqui na nossa frente, que quando o tempo se esgota, aparecem letras vermelhas, tempo esgotado, piscando para que o palestrante possa saber que o seu tempo esgotou. Para que nós não percamos mais tempo, vamos passar a palavra ao terceiro componente dessa mesa, o professor Anderson Schreiber, correta a pronúncia? Schreiber, perdão. Ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Civil da UERJ, vice-presidente do Instituto de Direito Civil. É doutor em Direito Privado Comparado. O senhor poderia soletrar aqui também, porque depois dessa... Eu vou deixar para que ele mesmo se apresente nesse ponto. E mestre em Direito Civil pela UERJ. É autor dos livros Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, pela editora Atlas, de São Paulo, e A Proibição de Comportamento Contraditório, Tutela da Confiança e Venire, Contra Factum Proprium, Rio de Janeiro. Essa saiu. Rio de Janeiro, Renovar, 2007. Com a palavra, então, doutor Anderson. Não, fica à vontade. Bom dia a todos. Depois da palestra do Rafael, eu não posso perder a chance, né, de começar agradecendo o Leonardo Bessa pelo convite para vir a Florianópolis. Eu, como qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, sou fã de Florianópolis, de modo que ele não teve que fazer um grande esforço para me convencer. O que o Leonardo, como bom amigo, fez foi deixar para o último minuto a revelação do horário do meu painel, né, 8h30 da manhã, esse horário guerreiro, né, no Rio de Janeiro, a gente diz, e que parece que já foi apelidado aí por alguns participantes como Santa Hora, em homenagem à vida noturna aqui de Florianópolis, por alguma razão. Eu, apesar do horário, prestei muita atenção nas cativantes palestras que me antecederam e confirmei a convicção que eu já tinha de que, se o consumidor é sempre vulnerável, né, o passageiro aéreo talvez seja um consumidor em uma especial situação de vulnerabilidade, né? O próprio nome passageiro já revela que a gente é alguma coisa efêmera, ali, transitória, que o transportador lida com a gente como se a gente fosse um número a mais, né, de acordo com os seus próprios desígnios. Eu vou poupar vocês do relato das várias humilhações que eu já sofri na vida, como passageiro aéreo, sendo jogado de um avião para o outro, de um aeroporto para o outro, uma vez até de um país para o outro. Tenho certeza que todo mundo aqui tem um drama para contar com relação ao transporte aéreo. A gente sempre em busca de uma terra firme para a nossa dignidade, né? Mas teve um caso recente que me deixou apavorado, que foi o seguinte, vou me permitir contar para os senhores. Eu estava em Curitiba, participando de uma banca, fui para o aeroporto para pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro. E aí foi exatamente no dia da nuvem vulcânica da Islândia, que foi mencionada aqui numa palestra anterior. Eu cheguei no aeroporto, comprei um jornal e li a notícia da nuvem vulcânica na Europa, espaço aéreo europeu fechado, né, aquela crise toda. E aí fui para a sala de embarque. Quando eu entro na sala de embarque, está escrito assim do lado do número do meu voo: atraso meteoro. Eu somei as duas coisas e achei que era um apocalipse, né? Vulcão na Islândia, meteoro no Brasil. Eu falei, é um apocalipse. Fui apavorado para o balcão da companhia, pedi alguma informação, já querendo mudar meu voo para o Havaí, porque eu nunca tinha ido para o Havaí. Falei, pô, já que eu vou morrer no Havaí. E quando eu cheguei no balcão da companhia, a moça me explicou que era atraso meteoro, porque na verdade era um atraso meteorológico
mas meteorológico não cabia no visor, né? Então botaram um atraso meteoro. Eu perguntei para ela o que houve com atraso tempo, atraso clima, né? Ou só atraso, não precisa. Mas enfim, falei para ela, meteoro é uma coisa que cai do céu, né? Não é uma sugestão boa num aeroporto, né? Mas enfim, Rafael tinha personalidade, se manteve irredutível. Esse pessoal do transporte aéreo tem uma tranquilidade, né? Uma segurança, o sujeito se atrasado lá, perdendo a conexão, o sujeito fala com a maior tranquilidade do mundo para você: senhor, a sua aeronave já está no solo. Você vira para o sujeito e fala: meu irmão, te falta angústia, né? Você tem que ficar um pouco mais preocupado com isso. A gente vive essa situação todo o tempo. Às vezes parece que a gente está num programa humorístico, né? Não sei se vocês vão lembrar o nome da revista da Varig. A Varig tinha uma revista que chamava Ícaro. Ícaro, na mitologia grega, é o sujeito que construiu asas de cera, voou muito próximo do sol, as asas derreteram, ele caiu e morreu. E você voava horas no voo com aquela revista na sua frente escrito Ícaro, o sujeito caiu e morreu. Um negócio impressionante, mas realmente esse pessoal se mantém muito sério. Eu acho que o transporte aéreo não é exatamente o meu tema aqui na palestra de hoje, mas só porque já trataram do assunto, eu acho que a indústria do transporte aéreo vai passar, tem que passar por uma reformulação de seriedade da informação ao consumidor, algo como aconteceu com a relação médica, né? A relação paciente-médico era uma relação em que o médico era muito autoritário, decidia tudo sozinho. Hoje a gente tem um consentimento informado, o paciente vai lá participando do processo. A mesma coisa tem que acontecer um pouco com o transporte aéreo, né? A gente é privado de informação, a gente fica lá às vezes horas no aeroporto, às vezes dentro do avião, já esperando, e ninguém dá informação nenhuma. Então, esse dever de informação, na minha maneira de ver, é um grande ponto para a indústria aérea. Mas, meus amigos, feito esse desabafo inicial sobre transporte aéreo, eu queria entrar no meu tema mesmo, que é um tema um pouco mais geral, que é aspectos controvertidos da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Eu separei 4 pontos que eu vou tentar abordar, se o tempo me permitir, senão eu vou abordar menos, porque já estamos atrasados no nosso horário. O primeiro é a flexibilização do nexo de causalidade. Flexibilização do nexo causal. O Código de Defesa do Consumidor tem aí já agora 20 anos, né, um sucesso, avançou muito em matéria de responsabilidade civil, criou o primeiro sistema real de responsabilidade objetiva, né, criou as ações coletivas, trouxe inversão do ônus da prova, ele teve vários avanços significativos. Um ponto, contudo, talvez em que a gente possa já hoje avançar mais, é justamente o ponto da causalidade, né, do nexo causal. Depois que a culpa perdeu importância pelo fato da responsabilidade do fornecedor ter se tornado objetiva, né, o grande ponto nas ações é o nexo causal, é a prova do nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a grande discussão, né? Não adianta você provar, se você for advogado do fornecedor, que o fornecedor não agiu com culpa. Você tem que provar que não houve nexo de causalidade, porque ele responde independentemente de culpa. Então, o nexo de causalidade é o grande tema. Se a gente percorrer aí as escolas de pós-graduação do Brasil, tem pelo menos uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sendo escritas sobre nexo de causalidade. O Código de Defesa do Consumidor não elegeu uma teoria da causalidade. A gente tem várias teorias que são doutrinariamente sustentáveis. Teoria da causa direta e imediata, teoria da causalidade adequada, teoria da causalidade eficiente. E a jurisprudência, nesse aspecto, é um caos completo. Nenhum tribunal define exatamente qual a teoria da causalidade que ele adota. O próprio Supremo Tribunal Federal tem um acórdão sobre fuga de presídio, responsabilidade do Estado, fuga do preso de um presídio, um acórdão originário do Paraná, em que ele adota 2 teorias da causalidade no mesmo acórdão. Diz assim, pela teoria da causalidade eficiente, o resultado é esse, pela teoria da causalidade direta e imediata, também é esse, então o resultado é esse. Quer dizer, se o próprio Supremo não diz qual é a teoria que aplica, a gente fica um pouco perdido, né? O problema é que todas essas teorias, todas as teorias que estão em discussão hoje, são teorias que partem de um paradigma de certeza científica. Ou seja, você tem que provar que aquele dano foi causado por aquela atividade. Tem que ter certeza, 100%. Se você não tiver essa prova, você não tem nexo de causalidade. Essa é a abordagem dessas teorias, né? E, muitas vezes, no caso concreto, isso é impossível. Se a gente pensar, por exemplo, talvez o maior exemplo, né, Rafael, sejam as ações por dano causado pelo consumo de cigarros.
né? Como é que os fabricantes de cigarros se defendem? Eles dizem, tem várias discussões lá sobre se foi vontade do consumidor ou não usar, se é culpa exclusiva dele porque ele usou, se ele foi informado, se não foi, quando é que ele começou a fumar, se antes dos avisos ou depois. Tem várias discussões, mas em algum momento essa ação chega num ponto em que o fabricante diz assim, olha, ainda que tudo isso seja verdade, você